Boa tarde a todos. Me chamo Renata Carolina Aparecida Salles de Arruda. Estou concluindo o curso de Direito pela Faculdade Unopar Londrina e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a minha honrosa banca que neste momento me avalia, dando especial ênfase à professora que me orientou na realização deste trabalho de conclusão de curso, professora Regiane Cremasco Molina, cuja competência não se discute. Então, vamos à apresentação. Pois bem, o presente estudo objetiva tratar acerca do princípio da imparcialidade aplicado ao processo penal, o qual considero tão caro e importante para um processo penal justo e, sobretudo, democrático. Motivo porque foi escolhido por mim este tema. Pretendeu-se demonstrar que não é só o papel do legislador criar mecanismos que visem garantir a imparcialidade do julgador, tal como a criação do Instituto do Juiz de Garantias, mas também papel do judiciário de garantir a imparcialidade que se espera do juiz. Antes de mais nada, é necessário que se diferencie as duas espécies existentes de imparcialidade, sendo elas denominadas como imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. A imparcialidade subjetiva diz respeito à situação em que o julgador tem convicção pessoal sobre o objeto ou pessoa que está sendo julgada naquele processo, ou mesmo quando o julgador seja afeto ou desafeto de uma das partes envolvidas no processo penal, podendo ser elas o réu ou até mesmo os advogados. Essa imparcialidade está prevista no processo penal nos artigos 252 a 254, sendo que, identificada alguma daquelas situações, o juiz deverá se declarar suspeito ou impedido para atuar naquele processo. Já a imparcialidade objetiva, que é o objeto principal de estudo realizado para este trabalho, tem íntima relação com as atitudes do magistrado no processo penal. Isso é, mesmo que o magistrado não esteja incluso nas hipóteses previstas nos artigos de 252 a 254 do Código de Processo Penal, mesmo que ele não seja suspeito ou impedido de atuar naquele processo, há situações ou atitudes por ele feitas que poderão significar uma quebra em sua imparcialidade objetiva, contaminando assim o seu julgamento. Um exemplo de atitude é quando ele determina, sem requerimento do Ministério Público, a prisão do réu, ou mesmo quando ele determina a prisão do réu argumentando, desde sempre, que o réu é culpado, merecendo ficar preso. Tais situações evidenciam que o magistrado não está atuando de maneira totalmente descontaminada dos autos. Portanto, sua imparcialidade objetiva está afetada. Visando garantir que ambas as imparcialidades do julgador fiquem intactas, a Lei nº 13.964 de 2019 estabeleceu de vez que o processo penal que vigora no país é o processo penal de cunho acusatório, que nada mais é que um processo penal em que há clara separação das funções de acusar, defender e julgar. Isto é, neste modelo de processo penal, o juiz tão somente tem a importante função de, após analisar os elementos de prova produzidos pelas partes, nas figuras do Ministério Público e da Defesa, decidir, não cabendo a este juiz qualquer produção probatória. Logo, entende-se que o juiz imparcial é aquele que não corre atrás de prova, muito menos a produz, mas que tão somente a analisa e julga a partir das provas que foram produzidas por aqueles que são efetivamente partes, que são o Ministério Público e a Defesa, mantendo assim sua imparcialidade intacta.
Como já dito, não é só um papel do judiciário garantir a imparcialidade do juiz, mas também do legislador. Pensando nisso, o legislador, através do pacote anticrime, criou o instituto denominado como juiz de garantias. Este instituto tem o propósito de deixar a imparcialidade objetiva do juiz que julgará o processo intacta. Para isso, criou-se o juiz de garantias, que nada mais significa que a separação das figuras do juiz que atuará no inquérito policial e do juiz que atuará quando já houver um processo, após o recebimento da denúncia. Isso porque há muito tempo já era definido pela doutrina, a exemplo dos professores Aury Lopes Júnior e Gustavo Badaró, que o juiz que atua na fase do inquérito policial, se for o mesmo do processo, o que geralmente ocorre, julgará o mérito da causa com sua imparcialidade objetiva afetada, pois na fase do inquérito analisou muitas medidas coercitivas contra o investigado à época, tais como quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônicos, ou mesmo análise de pedidos de prisão, o que, evidentemente, acabam por manchar a imagem do investigado, dando a impressão que se trata de um sujeito culpado. Assim, muito defendido pela doutrina processualista penal, o juiz de garantias foi uma inovação, pois agora haverá de ser separado. Isto é, serão 2 juízes, um para atuar do início do inquérito policial até o oferecimento da denúncia e um outro para atuar do recebimento da denúncia até a prolação da sentença. Tentou-se demonstrar nesse trabalho o quanto o juiz de garantias é uma figura não só importante, mas como indispensável para que a imparcialidade objetiva do juiz atuante no processo penal seja prevalecida. Como já dito, sendo um papel tanto do legislativo quanto do judiciário, criar mecanismos para garantir que tal imparcialidade fique intacta, percebe-se que o legislativo fez seu papel, criando o Instituto do Juiz de Garantias. Porém, agora, restará ao judiciário efetivamente realizar essa separação, com a organização necessária para que, enfim, o princípio da imparcialidade, tão somente para um processo penal de raízes acusatórias, seja respeitado. Por fim, esclarece-se que o juiz de garantias permanece, desde janeiro de 2020, suspenso pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o que nos parece uma pena, já que em decorrência disso, não pode ser posto em prática ainda, prejudicando os mecanismos que se cria para, enfim, estabelecer o processo penal acusatório. Eu, porém, pretendo continuar estudando sobre o assunto, tentando encontrar novas formas de garantir a imparcialidade do julgador, a fim de que pessoas sejam julgadas por um juiz ou juíza totalmente descontaminados de qualquer convicção. Apenas com base nos elementos de provas presentes no processo. Então, concluo, dizendo que era isso que eu tinha a expor, motivo por que encerro a presente explanação deste trabalho, agradecendo a todos pela atenção, dos que me ouvem e me avaliam, e muito obrigada. Eu vou passar agora para o próximo slide, para que sejam observadas as referências. Com isso, termino por aqui a minha apresentação. Obrigada a todos.
Agora chega, amiga. Como é que salva esse trem? Pelo amor de Já. Deus. Tá, vamos descobrir. Ai, como né? é que é aqui? Ah lá, você deu